E sobre o projeto que limita as ações individuais de ministros do Supremo Tribunal Federal e estabelece outras regras para a atuação dos magistrados, a gente conversa agora com o deputado federal Alex Manente, do Cidadania aqui de São Paulo, relator dessa proposta na Câmara. Tudo bem, deputado? Muito obrigado sempre pela gentileza. Boa noite, como vai? Estar com vocês, estamos à disposição. Falar desse tema importante para o Brasil. Perfeito. Deputado, de qualquer forma, quando essa discussão começou no ano passado, foi uma discussão cercada de polêmica. Quais são as chances políticas desta medida avançar nesse ano que a gente sabe que é um ano complicado, por causa de ano eleitoral, e há necessidade de um consenso? A verdade, Thiago, é que esse PL, que é de autoria do deputado Marcos Pereira, tem um alcance bastante significativo para o ordenamento jurídico brasileiro através do procedimento de controle de constitucionalidade das ações que são ingressas no Supremo Tribunal Federal. E, consequentemente, nós fazemos os ritos e procedimentos, incluindo as questões que são polêmicas à sociedade, como, por exemplo, as monocráticas, que foi amplamente debatido, inclusive por uma PEC do Senado, que não é essa matéria que nós estamos debatendo, mas que está incluída nesses requisitos que nós estamos trazendo para poder organizar ritos e procedimentos do Supremo Tribunal Federal. Então, eu acredito que esse é um tema que é necessário, porque enquanto nós não fizermos uma legislação específica, o Supremo vai continuar se autorregulamentando através das suas próprias jurisprudências nos próprios ritos. E a monocrática é um exemplo claro disso, porque se nós não tivermos um controle do que significa, o que pode ocorrer numa monocrática, nós temos ela utilizada de formas diferentes, com resultados diversos. Então, nós precisamos ter um rito específico para que ela ocorra. E como o senhor rebate as críticas de que seria interferência entre os poderes? Não, nesse caso, eu acredito que não existe interferência. Há uma necessidade de regulamentação através da legislação. Esse projeto é oriundo de um grupo de trabalho de diversos juristas no Brasil, que incluíram, inclusive, ministros do Supremo. O ministro Gilmar Mendes presidiu, em determinado momento, esse grupo de trabalho que apresentou esses procedimentos, que é algo que já é julgados do próprio Supremo Tribunal Federal e também ajustando aquilo que é polêmico ainda na sociedade, porque os próprios Supremos não têm uma deliberação clara. Então, eu acredito que as críticas são muito mais concentradas na PEC do que nesse PL, que, na verdade, é uma moderação de poderes necessária para, inclusive, sabermos os limites que cada poder tem. Deputado, vou chamar os nossos comentaristas para participar dessa nossa conversa aqui na Jovem Pan. Passo a palavra para Dora Kramer. Você, Dora. Boa noite, deputado. Eu tinha uma ideia, eu queria mudar um pouquinho de assunto, mas esse assunto estou achando que ele rende mais para a gente. Hoje ali, na volta dos trabalhos do Supremo Tribunal Federal, se falou muito em harmonia, houve até quando o ministro Barroso falou ali na questão de intrigas entre Pacheco, Congresso, Legislativo. O senhor acha que esse PL, esse projeto, não vai provocar reações do Supremo Tribunal Federal? Eu creio que não, até porque o próprio Supremo participou do grupo de trabalho que foi criado ainda sob gestão do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que elaborou esse projeto que foi apresentado no final pelo deputado Marcos Pereira. O que há é um conflito daquilo que é a polêmica da PEC, que o Senado aprovou, que limita as monocráticas no Supremo Tribunal Federal, e a essência desse PL, que na nossa opinião, inclusive constitucionalmente, é um modo adequado de nós roteirizarmos os ritos e procedimentos do Supremo Tribunal Federal, que inclui monocrática, que inclui o aumento de requisitos para poder ter legitimados que ingressam com ação de controle de constitucional no Supremo Tribunal Federal, assim como nós estamos ali eliminando qualquer conexão jurídica que o Supremo possa fazer, ou seja, às vezes um processo é debatido, uma ação é julgada, e dentro dessa ação ramifica através de uma conexão para um novo caso. Nós estamos limitando para que o Supremo se concentre naquilo que é o seu papel originário, que é ser a Corte Constitucional do Brasil. Kobayashi. Deputado, uma boa noite, é um prazer falar contigo. A Dora não saiu do tema, mas eu vou sair. Vou mudar de assunto aqui rapidinho, aproveitando a sua participação aqui conosco. O seu nome está no radar pela disputa pela Prefeitura de São Bernardo do Campo. A minha pergunta é, você vai ser candidato a prefeito em 2024?
Olha, esse sem dúvida alguma, São Bernardo é a cidade que é a minha vida política, né? Minha base eleitoral, minha vida política, onde eu vivo, inclusive, onde eu estou agora. E sempre você tem que estar pronto, preparado para os desafios que a sociedade coloca. Nós vamos decidir no momento oportuno. Obviamente, temos o nosso grupo político aqui, que é um movimento hoje com a sociedade civil organizada, debatendo os desafios que a cidade tem para o futuro, e nós temos a responsabilidade de, obviamente, apresentar uma candidatura à cidade, mas nós falaremos disso logo após o Carnaval para poder, de fato, definir essa candidatura. Ô Dora, quer fazer mais uma pergunta? Você tinha uma outra engatilhada aí que eu sei. Eu quero, então vou sair do assunto. Hoje também, nessa volta dos trabalhos, do judiciário, o que se falou mais, com mais contundência no TSE, foi da necessidade de regulamentação do uso da inteligência artificial. O tempo é curto. O senhor acha que vai haver um engajamento do Congresso nesse assunto a tempo de, para as eleições, agora haver essa regulamentação? Eu acho que nós precisamos nos debruçar por isso, porque quanto mais nós conseguirmos fazer com que o processo esteja ordenado para o processo eleitoral, melhor será. Então nós temos que ter essa responsabilidade de tentar pacificar tudo que é possível e avançar nas soluções para ter um processo tranquilo. Deputado, o senhor falou em pacificação, esse retorno do trabalho no Congresso Nacional, como é que o senhor imagina que vai ser a relação do Congresso com o Executivo? Ano passado foi uma relação bem conflituosa, mas muita gente aposta numa piora desse cenário. Nessa volta tem as discussões sobre vetos, tem aquela questão das emendas parlamentares. Qual que vai ser o termômetro para essa volta aos trabalhos efetivamente na semana que vem, né? Tiago, eu tenho dito que esse ano que nós vivenciamos é um ano em que, de alguma maneira, o governo Lula voltou depois de algum tempo e talvez ele demorou para se adaptar, que o parlamento ganhou um protagonismo, inclusive de pautas, que são, na verdade, quando a maioria se forma na Câmara dos Deputados, é a maioria democrática representativa. E a Câmara acabou, com o passar do tempo, o próprio Congresso adquiriu uma força maior de discussão. E talvez o governo Lula demorou para se adaptar e entender que não é necessariamente uma troca aqui ou acolá que vai resolver o problema, que é necessário debater pautas. Então, o Congresso é mais conservador do que o governo, existe vários debates que ocorrem e a área econômica foi preservada durante todo o ano. Algo que nós não permitimos foi que a área econômica fosse afetada para que o Brasil não se desenvolvesse. Então, a Câmara colaborou e muito com a pauta econômica que é a que é convergente para todos nós, para que o Brasil ande. Eu acredito que dessa maneira continuará. E, obviamente, nos vetos, nós vamos manter aquilo que a maioria democrática do parlamento entende que é o desejo da sociedade. Então, essa relação de submissão, acho que dificilmente o governo encontrará na Câmara. Bom, temos mais um tempinho, o Kobayashi fez um sinal aqui para a gente encerrar, Kobayashi. Sim, muito rapidamente. Deputado, queria aproveitar também a sua participação como parlamentar no Congresso Nacional diante de alguns fatos que nós vimos recentemente, como duas operações em busca e apreensão no Congresso, em gabinetes de parlamentares. Isso gerou duas grandes reações. Uma primeira, de parlamentares da oposição dizendo que o Congresso, a mesa diretora, tem que ser notificada quando tem algum tipo de operação na casa, em algum gabinete, que pode ter informações sensíveis, e um outro grupo de parlamentares questionando o presidente, pressionando inclusive o presidente da casa, para que ele peça os nomes de eventuais parlamentares que tenham sido investigados na suposta ABIN paralela. O senhor se filia a algum destes grupos e como o senhor avalia essa pressão neste momento? Não, eu não me alio a nenhum dos dois, porque a minha visão é a seguinte: nós temos que diminuir qualquer politização da utilização da inteligência ou do judiciário para qualquer grupo político, seja o que está no poder hoje ou que estará na oposição amanhã. Então, a narrativa do que nós assistimos hoje é o inverso as personagens em lugares opostos de anos atrás. Ou seja, nós temos que ter um judiciário firme, que independente da posição, possa cumprir o seu papel com transparência. O que não pode haver é politização. E eu acho que a Câmara tem que tomar as providências para que a politização dessas decisões possa
não prejudicar o trabalho de nenhum parlamentar. Deputado Alex Manente, do Cidadania aqui de São Paulo, muito obrigado mais uma vez pela entrevista e até a próxima. Um abraço. Obrigado, Tiago, Kobayashi, Dora, um prazer participar com vocês.